mão no seu coração, por gentileza. Vamos iniciar esse trabalho tão abençoado. Deus Todo-Poderoso, que privilégio, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, no melhor lugar do mundo, Senhor, que é na sua casa. Como diz na sua palavra, Senhor, eu quero estar na porta, meu Pai, como porteiro da sua casa, do que estar em qualquer outro lugar. Não há lugar melhor do que estarmos na sua presença, Senhor. Por mais que tivemos situações, enfrentamentos, Senhor, ao longo desse dia, até aqui o Senhor nos sustentou, meu Pai. Se estamos aqui, é somente por um motivo, Senhor, pela sua misericórdia. Porque quantos, meu Pai, de ontem para hoje, já não estão mais entre nós, meu Pai, tiveram suas almas tragadas, estão, meu Pai, em hospitais, em lugares, meu Pai, de uso de drogas, de prostituição, ou estão, meu Deus, apenas vazios em suas casas, vazios, meu Pai, muitas vezes em meio a tantas pessoas, estão numa multidão, mas estão sozinhos. Mas graças ao Senhor, meu Pai, nós nunca nos sentimos sozinhos, porque nós temos a Sua presença que nos conforta, porque o vazio que nós sentíamos, meu Pai, o vazio era a falta do Senhor. Então, graças à Sua misericórdia, Senhor, nós vencemos tantas coisas, e estamos aqui nesse dia, nessa noite, meu Pai, nessa segunda-feira, nessa oportunidade de aprender, de crescer, porque não é mais um dia, Senhor, não é mais um culto, é o dia. Esse é o dia especialmente preparado pelo Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos no Senhor. Então, meu Pai, nós venhamos a agarrar cada oportunidade e sermos cada dia mais, Senhor, pessoas fiéis ao Senhor. Melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, funcionários, pessoas que impactam vidas, meu Pai, pessoas que se destacam pela excelência, pessoas que se destacam pela alegria, pela consistência, por um jeito diferente, Senhor, que as pessoas olham e falam assim: você tem um jeito diferente, você tem um espírito diferente, a sua presença é diferente. O que é? É Jesus, é a sua presença nas nossas vidas, meu Pai, porque nós nos parecemos com aquele que nós andamos mais, meu Pai. Se nós estamos perto de pessoas, nós vamos falar, ter os jeitos, os assuntos daquelas pessoas. Então, se nós andamos com o Senhor, nós nos parecemos com o Senhor. Então, que esse seja o nosso padrão, meu Pai, esse seja o nosso natural. Nós não tenhamos aqui ninguém, Senhor, que tem uma cara aqui, uma cara em casa, uma cara no trabalho, Senhor. Não, que sejamos sempre pessoas livres, Senhor, livres da imagem, livres, Senhor, de querer impressionar alguém. Não, Senhor, isso é muito difícil, isso é muito desgastante. Que nós sejamos libertos disso, meu Pai, de todas as prisões, de todas as amarras, meu Pai, que ainda possa ter algum tipo de domínio sobre as nossas vidas, meu Pai, que nós não venhamos a segurar mais nada, que nós venhamos a nos libertar, soltar todo o peso, tudo aquilo que nos deixa vagarosos, meu Pai, que nos impede de viver os milagres, as promessas, as bênçãos do Senhor, meu Pai. Tem misericórdia de nós, eu te peço, nos ajuda, Senhor. Abençoa cada um desses que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, meu Pai. Abençoa cada pessoa que está pela transmissão, que é um ponto de luz, meu Pai, onde está. Que o Senhor possa alcançar aquela vida, Senhor, que o Senhor está vendo, não tem uma igreja perto da cidade dela, mas que o Senhor alcance, que a Sua palavra alcance cada coração, meu Pai. Que o Senhor nos impulsione para a direção certa, que o Senhor nos conduza para aquilo que nós estamos precisando, meu Pai, que nós vamos absorver a mensagem para mudar, meu Pai, aquilo que não está correto nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude a tirar as escamas, o véu de tudo aquilo que talvez nós não estávamos enxergando com clareza, meu Pai. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, meu Pai, porque sozinhos nós sabemos que nós vamos fracassar. Por isso que nós precisamos tanto da Sua ajuda, Senhor, da Sua graça. Então tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, palavras, pensamentos,
atitudes imaturas que tivemos ao longo desse dia. Senhor, tem misericórdia de nós, nós precisamos do Senhor. Nos cubra com teu sangue, abençoa as famílias, abençoa os negócios, abençoa, meu Pai, as mãos do seu povo, e eu declaro que no Ministério Mudança de Vida tenha o povo mais poderoso, mais feliz, mais próspero, mais abençoado da face da terra, em nome do Senhor Jesus. Que onde tiver uma pessoa que representa esse ministério, meu Pai, seja aqui, seja em outro país, mas que tem se alimentado desse Espírito, que ela seja a número 1 no seu trabalho, que ela seja mais influente da sua casa, que ela tenha credibilidade, meu Pai, que o teu povo seja um povo diferenciado, meu Pai, como na Bíblia nós vemos, aquele povo, o povo de Israel, quando estavam no exílio, era perseguido, porque justamente por isso, porque aquele era um povo que não se misturava, como disse o primeiro oráculo de Balaão, é um povo que vive separado e que não se considera como qualquer povo, porque nós não somos qualquer povo, Senhor. Quando nós temos o Senhor, nós temos a diferença. Se nós não temos o Senhor, nós somos iguais a qualquer coisa, Senhor. Qualquer pessoa, qualquer ímpio, qualquer mundano, meu Pai, nada nos diferencia. Como Moisés falou isso, não nos envie, Senhor, porque o que nos diferenciará dos demais povos, se não for o Senhor? Então que tenhamos esse Espírito, meu Pai, o teu Espírito seja aquilo que nos diferencia do mundo, o teu Espírito seja aquilo que nos diferencia nos resultados, o teu Espírito seja aquilo que nos diferencia na vida, Senhor. É isso que mostra, meu Pai, a diferença do teu povo, a sua presença. Então eu te peço, nos ajuda, que nós não venhamos apenas ser cheios do teu poder, meu Pai, mas permanecer, porque muitos acabam tendo momentos, mas falta essa consistência para estabelecer o padrão que o Senhor espera para nós. Então eu te peço, nos ajuda. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade. Fala com cada um de nós, meu Pai, que possamos sair daqui muito mais abençoados do que quando chegamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus, nós te amamos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida, e eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Diga comigo, por favor, experiência com Deus. Nós precisamos de experiências. Quando nós aprendemos algo, nós nunca mais esquecemos. Então, se nós vivemos esquecendo algumas coisas, é porque nós não aprendemos ainda, aquilo não fixou. Quando você aprende a andar de bicicleta, pode passar 30 anos. Você sobe na bicicleta, você anda na bicicleta. Você pode não dirigir há 20 anos, mas você dirigiu um tempo na sua vida, você entra e sai. Se você aprende uma língua, quando você é novinho, você pode ficar sem ouvir, destreinado, mas você começa a ouvir, seu cérebro puxa tudo aquilo de volta. Então, em diversas situações, nós temos a experiência de que quando nós aprendemos, aquilo entra. Quando a gente entende, aquilo fixa na nossa vida. Fala comigo, por gentileza, a experiência é a única fonte de conhecimento. Um conhecimento duradouro. Porque a gente pode ter muitas informações. Hoje, ainda mais nos nossos dias, as pessoas têm muitas informações. Tem-se uma estimativa de que uma criança de 7 anos, ela já recebe mais informações do que o imperador romano nos tempos, naquele tempo. Então, uma criança de 7 anos, ela já recebeu mais informações, não conhecimento, tanto que a gente vê a qualidade dos textos de hoje em dia, a qualidade dos filmes de hoje em dia, a qualidade dos livros de hoje em dia e dos antepassados. Então não é porque nós temos muita informação que nós temos
uma boa formação. Sim ou não, pessoal? Isso a gente sabe. As pessoas não escrevem direito, elas não falam direito, elas não sabem as regras do português, por exemplo. Muitos conversam só por emoji, por palavras abreviadas ou, na maioria dos casos, só por áudio. Só por manda mensagem de áudio. Texto, já para algumas pessoas, já é coisa do passado, né? Então, na época que eu fiz direito, por exemplo, eu aprendi as leis, as peças jurídicas, mas quando eu me deparei numa situação, num caso prático, vinham as dúvidas. Então a gente pode ter muita teoria, mas vai chegar um momento que a gente vai precisar exercitar. Um médico, ele estuda por muitos anos, mas ele não aprende a ser um cirurgião através dos livros. Em algum momento ele vai precisar abrir um corpo para aprender o que ele precisa fazer. Não é verdade, pessoal? Você ia confiar sua vida a um cirurgião de livros, de teoria? Não, eu vi que faz assim, corta aqui, costura aqui. Não, você não vai fazer isso. Você, todo lugar que você vai, você busca quem? Uma pessoa com experiência. Uma pessoa com experiência, uma pessoa que já fez, né? Até há muitos anos, quando ainda não tinha, eu esqueci até o nome, né? Mas é aquela pessoa que, eu não sei se chama prático, não lembro agora, que é a pessoa que sabia mais de lei, porque ela estava lá, estava no escritório, estava no fórum, conhecia, né? E a pessoa não tinha feito a OAB, mas ela conhecia, porque ela estava na prática do dia a dia, né? Então, como tem muitos mestres de obras, por exemplo, que sabem bem mais que o engenheiro, porque o mestre está lá aprendendo no dia a dia. Então, com Deus, pessoal, é a mesma coisa. A gente pode conhecer muitos versículos bíblicos, ouvir muitos testemunhos, mas nós só conheceremos Deus através das nossas próprias experiências. Então, a maior forma de ganhar nome nos negócios é como, pessoal? É no jornal, é na propaganda no YouTube, propaganda no Instagram. Qual que é a melhor forma de você ganhar fama aí nos negócios? Fala. Boca a boca. Você pode gastar uma fortuna em anúncio em algum lugar, mas o boca a boca é o mais eficiente. Então a maior propaganda de uma igreja é o que, pessoal? Povo derrotado. Não. É o que? Povo vencendo. A maior propaganda que você pode fazer na sua empresa, na sua família, é você vencer. Ah, meu marido não quer saber de Deus. Ah, porque meus familiares não querem saber de Deus. Vença. Vença. Tem que ter resultado na vida. O casamento tem que estar melhor. A pessoa te conheceu um desequilibrado, um louco, um endemoniado, agora você te encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus. Te encontrou um dia todo endividado, malandro, fazendo negócio errado, agora vê você vencendo com caráter, honesto, sim, sim, não, não, não se vende mais. Então a melhor propaganda das nossas vidas é a vitória. A propaganda certa, ela abre portas, é a chave para abrir muitas portas. Quem indica uma pessoa, você sabe muito bem disso. Quando você está precisando, eu preciso de um advogado, um pedreiro. Você tem duas opções, uma pessoa, liga para o fulano, entra em contato com o fulano. Ou você vai lá no Google e escreve pedreiro, mestre de obras, engenheiro, advogado. Você fica com qual? Você vai ficar do Google ou você vai ficar da indicação? Você vai ficar provavelmente com a indicação. Porque tem alguém lá que está validando aquela situação para você. Então, quem indica tem muito mais peso, dependendo, obviamente, da pessoa que está te indicando, do que a quantidade de seguidores que aquele profissional tem no Instagram, por exemplo, né? Então, quando as pessoas veem Cristo em nós, é quando nós tocamos a vida das pessoas. Vamos juntos, pessoal. Quando as pessoas veem Cristo em mim, é onde eu toco a vida das pessoas. Mas uma pessoa que ela só tem informações de Deus,
ela vai mais criar problema do que bênção na vida das pessoas, porque ela tem informação, ela fala para o outro, ó, vai na igreja que sua vida vai mudar, a minha vida não mudou. Ó, você está com problema na sua vida profissional, casamento, ó, faz assim que vai dar certo. Por que eu não vejo resultado na minha vida então? Então nós precisamos de experiências, porque é Deus quem nos levanta. Fala, é Deus quem me levanta. Jesus treinou 30 anos para aparecer por 3. Deus, Ele nos fala do propósito, mas Ele não nos conta o processo. Deus falou para aquele povo que saiu do Egito sobre a terra prometida, mas Ele não falou dos gigantes. Deus deu sonhos para José, mas não disse o que José teria que enfrentar. Deus nos dá graça para passar pelo processo. Então a gente recebe muitas informações, mas sem experiência com o Senhor, a nossa vida é muito limitada. Quando as minhas meninas eram pequenininhas, eu tentava ensinar elas a andar de bicicleta. Aí elas subiam e andavam, porque eu tinha ensinado muito bem. É assim, pessoal? Eu ensinava, ó, você bota o pezinho, você bota o pezinho no chão, outro você bota aqui, aí você dá o impulso e já bota o outro pé para andar. Ela ia lá na primeira e andava e ia embora. Não caiu uma vez, você acredita nisso? Claro que não. Então, por mais que a gente tente ensinar, elas vão ter que subir e cair. Então a gente precisa cair várias vezes para andar de bicicleta, para poder ter equilíbrio, não é verdade, pessoal? Aí o que eu ia lá fazia? Ia lá, levantava elas e botava para andar de novo. E é assim que Deus faz com a gente. Deus é quem nos levanta, mas quem precisa andar, pessoal? A gente. Fala, eu preciso andar. Deus nos estende a mão, Deus nos levanta quando a gente cai. Mas quem tem que botar o pé lá e andar e cair e levantar, somos nós. Mas se o homem que me levanta, ele também pode me derrubar, mas se Deus é que me levanta, ninguém pode me derrubar. Então quando eu caio de bicicleta, quando eu era pequeno, quando a gente caía lá nos bons e velhos anos 80 e 90, quando uma criança caía de bicicleta, o que os pais falavam? Tadinho dele, não anda nunca mais, porque é muito perigoso. Era isso que eles faziam? Faz isso hoje, né? Bota a joelheira, caneleira, capacete, bota a rodinha aqui, rodinha na frente. O que eles falavam? Levanta, vai, aconteceu nada. E Deus faz exatamente o que a gente. Você olha na palavra, Jesus fazia isso, Deus fazia isso. Alguém reclamava, levanta, levante-se. Deus faz exatamente isso com a gente, porque Ele nos ama. Ele não quer um bando de molenga, frouxo. Ele quer gente forte. Ele fala para nós, levanta e tenta de novo. Então Deus espera que nós nos levantemos para continuar com o processo. Então muitos têm testemunhos lindos hoje. Mas quando você olha há 5, 10, 20 anos, quando você olha para a sua vida, quando você veio para Jesus, quando você olha para aquele tempo, você imaginaria que você ia estar vivendo a vida que você está hoje? Quanta coisa que você já não rompeu, né? Quanta mudança mental que já houve. Ah, mas tem tanta coisa, tem. Mas olha para trás, você vai ver, nossa, andei milhas e milhas e milhas. Aqui em 2 Coríntios 4,18 diz assim, ó. Assim, fixamos os olhos. Vamos juntos, pessoal. Não naquilo que se vê. Essa é a nossa tendência. A gente olha para a fotografia deste momento, mas a palavra nos ensina, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, vamos juntos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o que nós estamos vivendo é transitório,
Então nós precisamos tirar os olhos dessa fotografia, desse momento que nós vivemos e olhar para o nosso alvo. Qual o seu alvo? Qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Qual o seu propósito? Tira os olhos dessa fotografia, desse momento e olha para o seu objetivo. Qual é a vida que você quer? Israel, o povo que saiu do Egito, ele estava acostumado com muitos milagres. Foi o povo que mais viveu milagres na história. Desde da travessia do Egito, do Mar Vermelho, no deserto. Então eles acostumaram a viver milagres. Então ficou comum sair água da rocha, ficou comum aparecer alimento de manhã, ficou comum à noite a coluna de fogo para iluminar e esquentar, ficou comum a nuvem de dia protegendo do sol, ficou comum para eles. Então, ao invés de terem aprendido a confiar no Senhor, se Deus nos protegeu até agora, por que Ele não vai fazer agora? Não, isso se tornou comum. Ou seja, eles fizeram algo que era comum, não se tornar algo natural, eu posso continuar confiando no Senhor, mas ficou algo banal, desprezaram. Então eles se acostumaram com o que Deus estava fazendo e acharam que Deus tinha que fazer tudo, afinal Deus estava fazendo tudo, Deus estava guardando eles de todas as maneiras, e se esqueceram da parte deles. O problema de muitas pessoas é que quando elas caem no aprendizado da bicicleta, elas não se levantam e confiam no valor do processo. Se eu levantar mais uma vez, mais duas, mais três, mais 10, mais 20, eu vou conseguir andar, eu vou passar pelo processo, eu vou vencer essa etapa, isso vai ficar para trás, eu vou aprender de uma vez por todas. Fala comigo, por gentileza. O processo nos dá experiência. Então muitos conhecem a Bíblia, mas não conhecem Deus, porque ainda não estão adquirindo a experiência com Deus, porque não estão enfrentando os desafios, porque esses desafios são a bagagem que nós precisamos para conhecer a Deus. Davi foi ungido rei, e no outro dia, ele estava com as ovelhas. Vamos juntos pessoal, por favor, entre o óleo na cabeça e o cumprimento da promessa, tem o treinamento. Então ele foi ungido, ok, no mundo espiritual e no mundo real, ele já era rei, mas ele precisou de um processo, ele precisou de um treinamento. Então nós fomos chamados, sim, todo mundo fala, não, porque eu tenho muitas promessas, temos mesmo. Então nós somos chamados para coisas poderosas em Deus, mas até isso acontecer, até isso se materializar, por isso que a gente acabou de ler, foca naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então antes de viver, de materializar as bênçãos, as promessas nas nossas mãos, nós precisamos de um treinamento. Se nós nunca nos submetermos a esse treinamento, nós nunca vamos viver o plano de Deus para as nossas vidas. E Deus está nos observando dia a dia. Quando Davi enfrentou Golias, Golias não foi o primeiro desafio dele, ele já tinha enfrentado um leão e um urso. Ou seja, ele passou por um treinamento. Quando ele estava com as ovelhas, ele passou pelos testes. Ele não fugiu, não deixou as ovelhas serem tomadas lá pelos animais. Ele foi lá e enfrentou os animais, ou seja, ele estava sendo treinado. Tanto que ele falou, o Senhor me deu a vitória sobre o leão e o urso, ele será mais um. Você imagina, você tem um homem, você tem um leão, você tem um urso, quem que você enfrenta? Dá para escolher? Você bota aquele leão violento, cajuba desse tamanho, capata desse tamanho, um urso de 3 metros com a garra desse tamanho. Aí você olha para um homem gigante com uma espada, com uma couraça, parece aqueles desenhos que criança gosta, né? Você tem 3 portas e as 3 são terríveis. Não sei se os seus meninos já assistiram isso. Os enigmas, né, que eles chamam, né? Então ele tinha enfrentado coisas violentas. Você vê aqueles ursos lá que aparecem naqueles documentários lá, que ele fica pegando salmão lá no rio,
Aquele é o animal mais violento, tanto que a Bíblia fala, né? O pior lugar que você pode estar é entre um leão, uma ursa e seus filhotes. Então a Bíblia já está dizendo que o desafio que Davi fez não foi uma coisa banal, não, foi algo sério. Então Davi, ele saiu do campo, ele saiu de trás das ovelhas, mas ele nunca se esqueceu de onde Deus o tirou. A gente vê isso nas orações dele. Ele falando, toda a trajetória dele, ele falando que Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Ele saiu de trás das ovelhas, mas ele não se esqueceu do processo dele. Que ele não seria nada se não fosse Deus. Então ele não estava lá por qualquer razão que não fosse a misericórdia do Senhor. Então a gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Você precisa olhar para trás, não para ficar remoendo o passado, não. Você precisa lembrar de onde Deus te tirou, onde você estaria se não fosse a misericórdia de Deus. Então, de onde Deus te tirou? Da depressão, da miséria, das brigas, das doenças, da humilhação, do quê? De onde Deus te tirou? A gente precisa lembrar que não importa o que estão falando, o que importa é quem está falando. Tem um monte de gente aí que está só falando bobagem, mas Deus não fala bobagem. Você sabe disso. Dependendo de quem você escuta uma notícia, um assunto, você não dá credibilidade para ela. Porque o mensageiro, fala comigo, o mensageiro é mais importante que a mensagem. Você ouviu aí o nosso presidente falando que ele é a alma mais honesta do país. Você dá crédito para ele? Você dá crédito para ele? Claro que não. Mas tem aquela pessoa que você fala uma coisa, se a bispa vem numa entrega de jejum, você não acredita no que está sendo falado? Acredita. Por quê? Credibilidade. Credibilidade. Tem gente que não tem credibilidade. Ele pode vir te falar a mesma coisa, o outro fala assim, bobagem, daí esquece. Fulano que falou, deixa para lá. Mas tem aquele que vem e fala a mesma mensagem. Ah, é? Sério? Então vamos ajeitar as coisas, vamos organizar isso. Por quê? Porque é o mensageiro, veio com a mesma mensagem, mas o mensageiro valida aquela mensagem. Então, com qual palavra você se define? A sua vida, a sua mensagem tem credibilidade? O que você fala tem credibilidade? A gente precisa analisar, pessoal, a gente precisa ir fundo na nossa vida. Deus não pode fazer coisas poderosas nas nossas vidas se nós não estamos alinhados à palavra, se nós não estamos alinhados à credibilidade que Deus tem. Se eu não acredito na palavra de Deus, como é que eu quero que a minha vida tenha credibilidade? Como é que eu quero que a minha vida evolua, prospere, se eu não acredito, se eu deixo em descrédito a palavra de Deus? Se eu faço como a serpente, não é bem assim não, certamente não morrerás, não é bem assim não. Deus sabe que ele está inseguro, né? Tem nada a ver, não precisa de tudo isso. Então, é aquela questão, né? Nós somos a média daquelas pessoas que nós convivemos. Então, com quem que você convive mais? Com qual tipo de pessoa que você convive mais? Lembra da palavra, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, o homem afia o homem. Então, se eu ando com Deus, se eu ando com gente de Deus, então eu reflito Deus. Lembra da música que a gente estava cantando? Do nome de Jesus, esse é o nome que muda tudo. Mas eu posso ter apenas informações, eu posso só achar bonito, eu posso não ter nada, porque eu não estou alinhado a Deus, não estou sendo afiado, moldado pela palavra de Deus. Então, se eu ando com gente desequilibrada, fofoqueira, malandra, sem propósito, obviamente que os meus resultados serão como os deles. Então analisa isso na sua vida. Pessoas que estão no alto patamar, elas acessam pessoas que estão embaixo.
Mas quem está embaixo não consegue acionar, não consegue acessar pessoas que estão em cima. Eu posso não conseguir ter acesso a alguém que é muito importante, mas aquela pessoa muito importante, ela consegue ter acesso a mim. Não é assim que funciona, pessoal? Você consegue às vezes falar com o presidente de uma empresa? Não, mas o presidente consegue falar com você. Então, maior acesso menor. Por isso que nós precisamos subir. Por isso que nós precisamos crescer. Por isso que nós precisamos todos os dias ter atitudes intencionais. Estar com pessoas que nos desafiam. Conviver com Deus para crescer todos os dias. Porque Deus é muito alto. Deus está a mente de Deus é extraordinária. Então nós precisamos subir a nossa mentalidade, o nosso estilo de viver, de pensar, de orar, de declarar, de sonhar, muito mais. Porque o Senhor em determinado momento Ele falou, você pode pedir das mais altas alturas às mais baixas profundidades. Você pode pedir o que você quiser. Aí o elemento lá, o indivíduo fala, não vou tentar Deus. Perdeu. Então assim, Deus não tem limite. Eu falo, pede do jeito que você quiser. Mas se eu não acredito, se eu já botei um tetinho na minha cabeça, não vou mesmo sair do lugar. Então a gente precisa ter essa ambição. Eu quero ser o menor nesse meu grupo íntimo, ou seja, eu quero andar só com gente muito espiritual, muito abençoada para poder crescer, e eu vou puxando quem está embaixo, para subir também. Então eu vou puxando, vou subindo, porque o outro, quem tem uma mente de vencedor, uma mente de Cristo, ele não está estagnado, você não vai alcançar ele, porque ele está sempre querendo mais, ele não vai parar para me esperar. Por isso que a gente não pode ficar esperando, a gente está puxando, vamos trazendo, não quer vir? Vamos seguindo então. Então a gente precisa de evolução. Olha aqui em Provérbios 14, 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então o paciente dá prova, que tem entendimento, tem inteligência, mas o precipitado revela insensatez, tolice. Então o paciente no processo mostra que é uma pessoa inteligente, mas aquele que é precipitado, ele quer passar na frente, ele não quer voltar e cuidar das ovelhas, ele já quer, não, já fui ungido, ora, eu quero ir lá para o palácio já, não, tem um processo. Fala comigo por gentileza, o comportamento é muito mais importante que o talento. O clássico exemplo disso é quando a gente vê alguns jogadores, alguns atletas, né? Que alguns falam, esse daí nem treina muito, porque ele já nasceu com talento, né? A gente fala do Messi, por exemplo, que é um cara muito bom, e a gente tem o Cristiano Ronaldo. Dois caras espetaculares. Mas o Messi veio com talento. É claro que se ele não treina, não adianta o talento. Mas o comportamento do Cristiano Ronaldo é impecável. Cara regrado, não vai para bagunça, não se mete em escândalo, igual um monte aí, infelizmente, um monte de brasileiro descabeçado, é o escravo que vira rei, que se mete em bobagens, é um péssimo exemplo para os jovens, parece um gibi, todo pintado, tatuado, ele não. Está lá na vida dele, treinando, trabalhando, comendo direito, cuidando do corpo, cuidando da família dele. Então, tem inteligência, faz as escolhas inteligentes. Então, o comportamento é muito mais importante do que o talento, porque ele potencializa o talento. Mas se eu não tenho um bom comportamento, eu posso ter talento, eu não vou ter resultado. Então, nós precisamos vencer os processos. Deus não explica para a gente o processo, mas Ele nos dá graça. Então a gente precisa tomar as decisões e não desistir. Ir em frente, confiar. Fala comigo, confiar no processo. E a gente aprende quando a gente confia no processo, a gente cresce, a gente aprende a ter uma maturidade, a fazer o caminho do processo, passar pelos processos. E quando a gente está num momento ainda mais sábio, a gente passa pelo processo e a gente não se incomoda com quem já fez o processo. Que é aquela passagem de alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram.
Então não tem inveja, porque o outro está fazendo, está vencendo, está prosperando, está conquistando, e eu estou aqui olhando com o braço cruzado e falo assim, não concordo, acho que ele fez coisa errada. Não, isso daí é pequeno, é gente pequena, você não é assim. Aqui em Provérbios 9, 1 a 6, diz assim, a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou a sua mesa, e enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então a gente vê aqui, a sabedoria construiu algo muito bom. Construiu sua casa. Tem comida, tem vinho, que alegria, tem tudo que a gente precisa. E o que ela faz? Ela, venham todos os inexperientes, ela nos chama. Ela chama os inexperientes. Ela chama os sem bom senso, ela está nos chamando. A sabedoria nos chama. A sabedoria começa como, pessoal? Com um temor a Deus. A sabedoria está falando, vem, tema a Deus. Tema a Deus, começa o princípio da sabedoria é temer a Deus. E com as atitudes sábias, nós vamos construindo uma grande vida, porque eu estou alinhado a Deus. Eu busco esse caminho, deixem a insensatez e terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então eu ando pelo caminho reto do entendimento. Qual que é o caminho do entendimento? É um caminho seguro. É um caminho plano, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não estou me metendo em becos, não, é um caminho de entendimento, um caminho seguro. Porque sem sabedoria, a nossa vida não tem segurança nenhuma. Sem sabedoria, a nossa vida é insegura, é instável. Não tem segurança nenhuma, está sempre numa instabilidade, uma aflição. Uma pessoa que vive pelas emoções, ela não tem sabedoria, então ela está sempre aflita. Ela não confia em Deus, ela não confia no processo. Então a gente precisa tomar uma decisão, pessoal. Qual o preço que eu vou pagar? Eu tenho que escolher o preço certo. Vou pagar um preço ou outro. Ou eu pago o preço da sensatez, ou eu pago o preço da insensatez. Ou eu vou pagar o preço de ser sábio, ou eu vou pagar o preço de ser um tolo. Então nós precisamos adquirir essa experiência. Ou eu vou pagar o preço de adquirir a experiência em Deus, de passar pelos processos, ou eu vou ser um eterno inexperiente. Venham todos os inexperientes. Não querem não. Não quero sabedoria não. Então eu passo pelo processo e me torno uma pessoa experiente com Deus, eu serei um eterno tolo, um eterno inexperiente. Por quê? Porque eu não quero aprender. Eu não quero passar. Então vou pagar o preço de ser um eterno tolo. Então as pessoas, a gente vive num tempo assim muito difícil, mas é aí que você se destaca. A gente vive num tempo onde as pessoas querem muitos direitos, e a realidade que a gente sabe, é que na verdade a gente tem muitos deveres. A bispa já falou sobre isso, quando você tem filho, você perde todos os seus direitos. Mas é claro que tem um monte de pai egoísta, que acha que ainda tem direitos. Tem um monte de marido e de esposa egoísta que acha que tem muitos direitos. Não, nós temos deveres. A realidade é essa. Uma grande vida, fala comigo, uma grande vida tem muita renúncia. Então, uma vida que vale a pena, eu vou ter que renunciar bastante. Todo mundo quer ser governador do Egito como José. Mas será que alguém tem inveja de ser escravo e presidiário? Sim ou não, pessoal? Não. Mas todo mundo queria ser igual a José. Mas pulando a parte do presidiário e escravo, claro, né? Então José tinha marcas. José tinha a marca da excelência na vida dele. José tinha a marca da integridade na vida dele. Qual é a sua marca? As pessoas lembram de você como lembram de José? Falam de você como a gente fala de José? Nós temos uma boa imagem ou não? José, a gente não vê em momento nenhum ele
murmurando, se colocando como coitadinho, tadinho de mim, tão injustiçado. José em nenhum momento se passa de vítima, se faz de vítima. Deus deu sonhos para José, mas Deus não contou o processo de José. Mas José confiou numa coisa muito importante. José confiou na fidelidade de Deus, como nós falamos recentemente, quando Samuel fala da glória de Israel. A glória de Israel, ela não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a glória de Israel, a glória da nossa vida, ela não falha. A glória da nossa vida, ela não nos abandona. Aqui em 1 Samuel 16 diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, olha que coisa poderosa, fala comigo, é este. Levante-se e unja-o. Ninguém lembrou daquele rapazinho, mas Deus lembrou dele. Ninguém pode lembrar da gente, mas Deus está olhando para nós. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, apoderou-se, assenhorou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Samuel cumpriu o propósito dele, a missão dele, e voltou para a vida dele. E terminou aquela noite. No dia seguinte, Davi estava com as ovelhas de novo. Mas parece que minha vida não está andando. Não, Davi não pensou assim. Davi soube esperar os processos. Isso é uma falha da maioria das pessoas. A gente não aprendeu a esperar. A comida tem que ser rápido, o relacionamento tem que ser rápido, um culto precisa ser rápido, um vídeo precisa ser rápido, senão não retém. Não, porque senão o povo não assiste. Olha como é que está a cabeça. Então tudo tem um processo. Tudo tem uma caminhada. Ele teve humildade, ele confiou em Deus. Ele acreditou que tudo aconteceria no tempo certo. Davi buscava experiência com Deus. Davi queria Deus. Eu vou ler para você 1 Samuel 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pega uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Mas eu sou rei, ô pai, pelo amor de Deus. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Essa era a esperança do Jessé, né? Achava que estava lutando, estava fugindo. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Veja a diligência do rapaz, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Todo dia ia lá, ficava na frente e corria. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: olha a tranquilidade, olha a fé. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi mostrou suas experiências com Deus. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha só a mentalidade dele, é totalmente diferente. Por quê, pessoal? Fala, porque tinha experiência com Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, o Senhor que te livrou lá da depressão, das doenças, das drogas, da humilhação, de toda desgraceira, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Saul não acreditou em nada. Então vai, né, rapaz? Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, em seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então veja, pessoal, veja a postura desse rapaz. Veja a postura de Davi, responsável, obediente, fez tudo o que devia fazer, no momento que deveria fazer, acordou cedinho, deixou as ovelhas com o outro pastor, levou lá a comida para o responsável, foi lá, fez tudo que o pai dele mandou. E ele estava ouvindo, o pessoal está falando, está 40 dias aí tagarelando, ninguém luta com ninguém e fica aí nesse papo furado o dia inteiro. Ele ouviu, o que vai ganhar esse daí? Então ele quis saber das recompensas. Eu sempre falo que eu acredito que Davi faria com ou sem recompensa, de qualquer jeito. Mas a gente quer a recompensa, não vamos ser hipócrita. A gente quer um retorno, a gente quer viver as bênçãos. Não é verdade, pessoal? Então o dinheiro não pode ser aquilo que move uma pessoa, senão a pessoa se vende por ele. Por isso que a gente precisa ter valores altos. Mas o que a palavra fala? Que a gente não precisa de dinheiro para nada, não é verdade? É isso que o dinheiro faz? A gente não precisa de dinheiro para nada, né, pessoal? Você está aqui, né? Você não está buscando projetos, olha só, já aumentamos aqui, está aumentando. Eu quero encher essa frente aqui dos painéis, já tem um monte de novos painéis, com um monte de projeto novo aí que você colocou aqui. Vamos encher toda essa frente aqui. Amém, pessoal? Amém. Então a palavra diz: o dinheiro por tudo responde. Então o dinheiro não é problema, o amor a ele sim. Porque dinheiro traz conforto, dinheiro traz qualidade de vida, dinheiro pode te abrir portas para muitas coisas, você abre portas para muitas pessoas. Então ele quis saber, o que vai ganhar? Quem enfrentar esse incircunciso, esse cara sem aliança aí? Vai ganhar riqueza, isenção de impostos, vai casar. Olha, quem não quer não pagar imposto? Quem não quer ficar rico? Quem não quer se acertar sentimentalmente? Então, olha, eu quero tudo isso, eu quero essas bênçãos. O Senhor não disse que eu tenho
que Ele veio para que eu tivesse uma vida abundante? Abundante em todas as áreas, ter uma saúde abençoada, família abençoada, profissional abençoado, tudo sendo uma bênção. Então nós temos tantas promessas, mas muitos estão igual esse povo aqui. Nem com a promessa, nem com a recompensa a pessoa vai. Porque estava todo mundo falando da recompensa, mas ninguém tinha ido para a linha de frente lá para enfrentar o gigante. Então a pessoa tem promessa, tem recompensa, tem testemunho dos outros, e mesmo assim não toma uma atitude, não toma posse, não encara, não enfrenta, não passa pelo processo. Então fala, está ligado suas vitórias? Está ligado, mas na vida não toma posse muitas vezes. Pegou o espírito? Peguei, que espírito, né? Mais que vencedor. Mas será que na vida, no dia a dia, nós agimos como vencedores? Nós temos uma mentalidade abundante? Nós temos sonhos grandes, sonhos altos? Ou ficamos naquela conversa aí, mas é muita luta, mas é muita dificuldade, porque o fulano está falando isso, porque o cicrano está dizendo isso, porque o jornal está falando isso. Então a gente tem a promessa de muitas recompensas. E o que a gente aprende? Vamos até o fim. O Senhor me livrou das garras do leão, do urso. Esse vai ser mais um. Porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele desonrou a Deus. Ele está afrontando. Ele está errado. Eu estou certo, eu estou no meu lugar certo, eu estou buscando ser íntegro, eu estou fazendo a minha parte, estou pagando o preço certo, eu quero sabedoria, eu quero ter a marca de José, quero ser uma pessoa lembrada pela excelência, a marca dos vencedores. Então eu estou fazendo a minha parte, então Deus vai me abençoar, porque Deus já me abençoou tanto, por que não vai abençoar mais? É essa a mentalidade que a gente precisa ter. Nós precisamos acreditar nisso, vou até o fim, eu serei altamente recompensado. Mas muitos falam, eu quero ser coluna, quero ser giré, quero ser grande, quero conquistar o mundo, mas sem enfrentar o inimigo. Então falta experiência, muita teoria, muita palavra. Agora vamos para a prática, para o dia a dia. Todo mundo quer recompensa, mas ninguém quer o enfrentamento. Todo mundo quer ficar lá como José, mas ninguém quer passar pelo processo do presidiário. Todo mundo ali conhecia a Deus. Todo mundo ali conhecia, servia ao único Deus ali, aquele exército inteiro, Saul, todo mundo conhecia, mas só Davi mostrou que tinha experiência com Deus. Davi tinha experiência. Cada um aqui de nós teve já experiências com Deus. Então, se nós já tivemos, então a gente sabe o que Deus fez antes, o que Deus faz e que Deus fará de novo. Sim ou não, pessoal? Então, como a gente falou agora há pouco, o mensageiro é mais importante que a mensagem. Então não é alguém que está falando, sou eu que estou falando, é Deus quem está falando. Então não é alguém que está falando, não, que a sua vida vai ser abençoada, não, é Deus que falou que a sua vida vai ser abençoada, se você seguir esses passos, esses caminhos. Veja que o exército de Saul era um exército covarde, eles iam até a linha de batalha, davam o grito de guerra e corria. Os guerreiros no tempo de Davi, a Bíblia fala que tinha cara de quê, pessoal, de gazela? Cara de quê? De leão, tinham rostos de leão. Se você ler naquela passagem que Davi foge de Absalão, Davi levou, vocês lembram quantas pessoas que Davi levou? Quantos soldados que ele levou? Ele levou tipo 50 mil soldados? 30 mil soldados? Fala, 600. 600 soldados, mas não era qualquer soldado, é aquele lá daquela turma do Jabezão, do Samá, do Eleazar, que matava 600, 800 com uma lança, que ficava com a espada grudada na mão, que ficava sozinho na plantação de lentilhas, que entrava numa toca, num buraco,
num dia de neve para matar um leão. É esse padrão aqui. E a palavra diz que o exército de Israel foi atrás de Davi, e essa turma aqui derrotou o exército. Por quê? Porque a palavra diz que o menor valia por 100, o maior valia por 1000. Em determinado momento o Davi fala, eu vou para a batalha com vocês. Eles falam, não, você não vai, porque você vale como 10.000 de nós. Então Davi valia por 10.000. Então esse grande guerreiro, ele começou lá atrás, aqui que a gente acabou de ler, ele tirou aquela parafernália toda, foi lá para o riachinho, pegou as 5 pedrinhas, ele começou, botou no seu alforjezinho de couro, de pastor, de ovelhinha. Esse grande guerreiro começou pequeno, começou com as suas 5 pedrinhas, porque ele teve um ato profético. Ele vou exterminar o clã dos gigantes, porque além de Golias tinha mais 4 gigantes. Então vou exterminar esse clã inteiro, não vai sobrar um. Então Deus usa o que a gente fala isso sempre, a palavra nos mostra isso sempre. Então eu não preciso de espada, eu não preciso de armadura, de sal, eu não preciso parecer com ninguém, eu preciso ser eu. O que eu tenho? Eu tenho a funda, e é isso que me basta. É isso, o que você tem é o que te basta. Então eu posso não ter experiência na batalha, eu posso não saber resolver muita coisa, mas eu tenho experiência com Deus, eu tenho um histórico com Deus. Eu posso não saber resolver um monte de problemas no meu dia a dia, na empresa, mas eu tenho experiência com Deus, que se eu confiar em Deus, Deus me dá a vitória, Deus me favorece, Deus me capacita, Deus me traz pessoas que sabem, que me ensinam, e eu vou aprendendo. É Deus quem me levanta. É Deus quem me levanta. Então, se Deus me levanta, eu consigo passar pelo processo. Deus te levanta. Veja como isso é forte, como isso é poderoso. Davi se tornou um grande rei, porque ele passou por todos os processos. Ele foi um grande rei, um grande homem, porque ele enfrentou o que era preciso. Nós vamos nos tornar grandes quando Deus for grande dentro de nós. Fala comigo, eu vou me tornar grande quando Deus for grande em mim. Nós vamos nos tornar grandes quando Deus for grande em nós. Então não corte os processos. Deus tem um lugar para você. Sabe qual é o seu lugar? Fala o topo. Fala o topo. Mais forte, o topo. Qual o seu lugar? Mais forte, qual o seu lugar? Qual o seu lugar? Esse é o seu lugar. Deus quer te promover. Fala, Deus quer me promover. Deus quer me exaltar. Mas eu preciso ter experiências com o Senhor. Eu não posso ter teoria. Eu tenho que ter prática. Eu tenho que molhar os pés, eu tenho que dar os passos, eu tenho que confiar, eu tenho que tomar posse das minhas recompensas. O Senhor prometeu isso para mim. O que prometeram? Isenção de impostos, filha, riqueza, vai virar um espetáculo sua vida. Mas eu preciso ir lá encarar, eu e ele, sozinho, eu e ele. Mas não era eu e ele, era Deus contra Golias, porque foi isso que ele falou. Você vem contra mim com espada, com dardo, com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, porque esse é o nome que a gente precisa. Então ali, diante de Golias, para Golias tinha um molequinho magrinho, com um pedacinho de couro, uma pedrinha na mão. Mas no mundo espiritual, o que estava ali é Deus contra Golias. Por isso que não tinha como dar certo para Golias. Porque a palavra diz o quê, pessoal? Se Deus é por nós, quem será o quê? Então, se Deus é com você, quem vai ser contra? Se Deus é com você, quem vai te atrapalhar, te impedir, te passar a perna, te dar uma rasteira, te derrubar? Se você está no lugar seguro,
Se a sabedoria está te chamando, você está ouvindo ela, venha inexperiente, venha, para que a gente não seja mais inexperiente, para que a gente não seja mais insensato, mas para que a gente seja sábio e inteligente, quem vai nos derrubar? Então vamos trabalhar isso. Deus quer nos promover, mas a gente precisa passar pelos processos, a gente precisa ter experiências com Ele. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Deus quer realizar coisas poderosas na sua vida. Deus faz o que eu não posso fazer. Deus faz o que você não pode fazer. Mas também Deus me dá o que eu não tenho. Deus te dá o que você não tem. Deus supre todas as nossas deficiências. Então não perca mais tempo na sua vida. Passa pelo que você tem que passar. Deixar para depois não vai ficar mais fácil. Enfrenta. Aquele povo estava 40 dias ouvindo humilhação de Golias. Quanto mais tempo a gente vai ficar ouvindo o diabo nos ofender, parentes nos ofenderem, colegas de trabalho nos ofenderem, nós mesmos nos amaldiçoando muitas vezes com palavras pesadas. Então vamos passar por aquilo que nós temos que passar. Porque nós aprendemos isso. Nós temos graça. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Lembra que Davi fala, a palavra diz, eu te tirei de trás das ovelhas. Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Deus nos tirou lá do curral, do esterco, da depressão, da humilhação, daquela mentalidade de escassez, de inferioridade. Olha onde você está hoje. Olha quanto você já cresceu. Por mais que você acredite ainda que você tem do mundo ainda para conquistar. Olha quanto você já passou. Nunca é pouco, pessoal. Nunca é pouco. Às vezes você olha para a sua vida, tem tanta coisa para resolver, tem gente que morreu já. Você encontra a vida a esperança, somente para os vivos a esperança. É melhor ser um cão vivo do que um leão morto. A gente tem chance de lutar hoje. A gente tem chance de mudar o nosso destino hoje. Tem gente que de ontem para hoje já não tem mais destino, já está no inferno. Você pode tomar uma decisão hoje de mudar o seu destino. O destino da sua vida, dos seus descendentes, de deixar uma marca. Lembra disso, tudo começa pequeno. Davi começou com uma pedrinha, se tornou um dos maiores guerreiros da história. Deus deu uma promessa para Abraão que levou 25 anos para se cumprir. E ele teve um filho, o pai de multidões. Então tudo começa pequeno, mas a descendência dele se tornou numerosa como a areia, o pó da terra, como as estrelas do céu. Então passe, não fique olhando para o tamanho da caminhada, apenas dê o seu passo, apenas ande. Não fique olhando, eu tenho muitos quilômetros para andar, apenas dê os seus passos, apenas bota para andar, apenas caminhe. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Se Deus fez antes, Ele vai fazer agora, Ele vai continuar fazendo amanhã. Acredita nisso. Tome essa decisão de perseverar firmemente todos os dias da sua vida. Acredita nisso, em nome de Jesus, Deus vai honrar, Deus sempre honra. Nós falamos esses dias, a glória de Israel, a glória da sua vida, Ele não mente, Ele não se engana, Ele não se arrepende, Ele não muda de ideia, Ele é a glória da nossa vida. Quem aprende nunca esquece. A experiência é a fonte do nosso conhecimento. Então, quando a gente tem experiência, a gente sabe como é que vai funcionar. A gente sabe o que esperar. Porque agora a gente tem uma experiência. Eu sei que se eu agir dessa maneira, eu sei o que vai acontecer.
Então adquira isso, peça ajuda ao Senhor, fale com o Senhor, paga o preço certo, confia no Senhor. A palavra diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai passar. Foca naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê passa, é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno, permanece. A palavra de Deus permanece para sempre. Tudo vai passar, a palavra não. A palavra vai se cumprir na vida daquele que crê. Tudo vai passar quando nós enfrentamos. Jó foi um desses, ele passou, ele venceu o processo. Mas quando eu fico lá, com medo, eu não saio do lugar, eu fico igual aqueles soldados. Fica tudo parado, eu não enfrento nada, então fica tudo parado. Você já venceu muita coisa. E você está aqui porque você venceu muitas guerras internas e externas. Se você está aqui nessa noite, você venceu tanto ao longo dos anos, como ao longo desse dia. Quantas coisas, sentimentos, opressão, pessoas, problemas às vezes no carro, trânsito difícil, que talvez você tivesse dado uma margenzinha, uma exceçãozinha para a sua carne. Você não estava aqui nessa noite. Então se você venceu antes, você vai vencer agora e vai vencer depois. Então confia na fidelidade de Deus, confie na fidelidade de Deus. Então eu peço a você que abra a sua boca, e se havia ainda alguma crença, algum medo, alguma coisa que travava a sua vida, que você não conseguia abrir sua boca para falar, para acreditar, para profetizar, que você faça isso agora em nome de Jesus. Aquilo que você tinha dificuldade de falar, sonhos, projetos, acredita, confie na fidelidade de Deus. Você já recebeu essa promessa, você já recebeu a unção, você declara todo dia. Creia no que você fala todo dia. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Você diz isso todo dia. Então passe pelo treinamento, passe pelo processo, acredite, peça força ao Senhor. Senhor, eu preciso de força, eu preciso de graça, eu preciso, e a palavra diz que nós já temos dentro de nós esse poder. Nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor, de domínio próprio. Então tudo que nós só precisamos botar para fora. Isso vai sair com a fé. Então creia na palavra do Senhor, confie plenamente no Senhor, afasta todo pensamento de derrota. A palavra diz: concentre-se no que edifica, no que constrói, no que tem boa fama, no que traz honra, é digno de louvor. Nisso pensai, concentre-se nessas coisas. A palavra nos diz: pensa direito, pensa na sua vitória. Acredita na sua vitória, não fale bobagem, não fale maldição, não fale de desistir, não fale de vender, de parar, de retroceder. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem, são destruídos, mas os que avançam, dos que creem e são salvos. Declara a palavra na sua vida. Declara a palavra na sua vida. A palavra está toda hora falando, rebate com a palavra, rebate com a palavra, rebate com a palavra. Olha quantos exemplos que nós ouvimos hoje. Rebate com a palavra. Vai vir um pensamento, o diabo vem, faz isso, faz aquilo. Não, rebate com a palavra, rebate com a palavra. Tem identidade, adquira essa identidade do Senhor. Veja Jesus quando ele precisou multiplicar os pães, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas quando o diabo falou: prova que você é filho de Deus, faz um pão aí, ele não falou: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então tenha essa identidade, não precisa provar nada para ninguém. Apenas confie no Senhor, confie na fidelidade do Senhor, confie plenamente no Senhor. Mas eu não sei se eu posso. Com Deus você pode, porque você vai contra esse inimigo no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Creia nisso em nome de Jesus. Abençoa a sua vida.
Abençoa a sua vida, a sua mente, abençoa os seus sonhos, abençoa os seus projetos, abençoa a obra das suas mãos, abençoa a sua vida, os seus negócios, abençoa os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, abençoa, toma essa decisão em nome de Jesus. Sonha, se você não sonhar, quem vai sonhar? Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você não tem sonho, você não tem fé para declarar, você não tem fé para botar aqui um projeto, um propósito para a sua riqueza, um plano, que você vai ser bênção no reino, bênção na vida das pessoas, que Deus pode te tornar grande e forte. Se você não crer, quem vai crer? Quem vai acreditar? Se você não acreditar, quem vai crer? Então abençoa a sua vida, abençoa os seus sonhos, declara o que você vai fazer. O que você vai fazer de grande nessa terra? O que você vai fazer de grande nesse mundo? O que você vai fazer de grande para o reino? Qual vai ser a marca? Qual é a sua marca? O que define você agora? O que define você agora? Qual a palavra que define você? Depois dessa metanoia que você está sofrendo agora, nesse momento, em nome de Jesus, que palavra define você? Que palavra? É convicção? É consistência? É fé? É resiliência? É foco? São valores altos? Fidelidade? Então você decide agora: eu não vou andar com qualquer pessoa, eu não aceito qualquer coisa, eu não aceito, isso daqui está bom, do jeito que está, serve. Não serve, não aceita isso para a sua vida. O mundo já tem essa mentalidade miserável. Por isso que é um bando de eternos cobradores. Cadê meus direitos? Não, a gente tem deveres. A gente tem o dever de ser luz e ser sal. A gente tem o dever de fazer a diferença, de marcar vidas, marcar gerações, como esses homens marcaram a nossa vida, e a gente fala deles até hoje. Por quê? Porque foram pessoas incomuns. Porque o que deixou eles incomuns foi a presença de Deus na vida deles. Ali todo mundo conhecia Deus. Estava falando do exército de Israel. Todo mundo ali sacrificava a Deus, todo mundo ali conhecia a Bíblia, mas ninguém tinha experiência com Deus, a ponto de fazer o que Davi fez. Então não aceite qualquer coisa, não aceite propostas, mas fique com o propósito do Senhor. Fique com o propósito, não se venda, não venda os seus sonhos, não aceita menos, valorize o seu trabalho. Não aceita diminuir aquilo que você sabe que é justo. Seja justo, mas não se prejudica, não se desvalorize o seu trabalho. Tem gente que vive desprezando o que faz, aceita menos. Deus manda o cliente, faz o serviço, você vai lá e aceita menos. Não, para de se desvalorizar, confie em Deus. Mas se não fizer, vão perder. Não vai perder, com Deus a gente nunca perde. Mas a gente precisa acreditar, não adianta a gente fala, não amém, não é amém, eu creio de verdade, eu estou acreditando, porque é para a minha vida mesmo, que não é só para o outro, mas que é para mim também. Se eu não acreditar, não vai ser, mas se eu acreditar, vai ser. Eu não posso, mas com Deus eu posso. Eu não tenho condição de fazer tal coisa, mas com Deus Ele me dá condições. Lembra dos programas que a bispa fez aí pelo menos umas 2 semanas? A preparação encontra oportunidade, se prepara, seja o melhor, seja excelente, tenha a sua marca que seja a da excelência, a da integridade, a de valores altos, inegociáveis. Você não se vende, você não faz as coisas de qualquer jeito, aí uma hora você aparece. Jesus se preparou 30 anos para aparecer por 3, mas passou 30 anos. Às vezes a pessoa não quer pagar o preço de 1 ano, com consistência, não é capaz de fazer um propósito de 52 dias, 7 semanas, de propósito, de estar na igreja, de mudar, de fazer metanoia. Não, tudo cansa, tudo já fica difícil, tudo fica longe, pesado. Pois é, aí que está a diferença das pessoas comuns e das incomuns. E Deus quer que a gente seja incomum, mas que para a gente seja o novo normal. Seja normal ser consistente, normal dar testemunhos, normal ser vitorioso, normal estar prosperando mês após mês, ano após ano, declarando o melhor, ou vivendo o melhor tempo da vida, é normal. A gente declara isso todo dia. Então creia nisso em nome de Jesus. Estenda a mão
para a direção que você precisa de vitórias, seja para a sua empresa, seja um cliente, seja um fórum, seja onde você precisa, a venda da sua casa, a compra do imóvel, alguma coisa que você precisa de respostas, declara, apresenta com fé, e declara a vitória que você precisa, declara a materialização dos seus sonhos, declara onde você quer estar até o final deste ano. Será que você parou de desejar, parou de sonhar, parou de olhar para os projetos, parou, não, o Senhor não tem paciência, o Senhor não tem prazer no que retrocede, não pense em tal pessoa que vai receber alguma coisa, porque tem mente dividida, é instável. Você não é instável, você não tem mente dividida, você é consistente, você é uma pessoa de Deus, você tem um padrão elevado, você passa pelo processo, mas está difícil, está doendo. Paulo também achou que estava, mas ele entendeu, a minha graça te basta, e olha que homem extraordinário que ele foi, com dificuldades, com perseguições, não fugia de luta, não fugia de ameaça, ele estava lá, ele cria, porque ele queria uma coisa, ele queria conhecer Jesus, ele queria participar do sofrimento de Jesus, ele queria ter experiências com o Senhor. Então é isso que nos faz pessoas diferenciadas, quando a gente está disposto. Hoje em dia o mundo não quer passar por dor, não quer passar por processo, tudo tem que ser rápido e indolor. Não existe isso, não existe isso. Acredite no Senhor, declare a sua vitória, concorde com a pessoa que está ao seu lado, concorde com a vitória do seu irmão na fé, que eu declaro na vida do meu irmão na fé, eu declaro negócios fechados, materializados, empresas prosperando, eu declaro famílias abençoadas, eu declaro visão ampliada, eu declaro sabedoria, eu declaro discernimento, eu declaro portas abertas, eu declaro o melhor ano das nossas vidas, eu declaro um faturamento 100 vezes maior, 10 vezes maior, eu declaro essa empresa prosperando, contratando, sendo a número 1 naquele ramo. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro o povo do Ministério Mudança de Vida, o povo mais sábio, o povo mais íntegro, o povo mais rico, o povo mais próspero, o povo mais abençoado, o povo mais inteligente da face da terra. Senhor, eu abençoo a vida do teu povo. Senhor, eu declaro empresários, empresas abençoadas, famílias abençoadas, eu declaro homens incríveis, mulheres incríveis, profissionais extraordinários, únicos, que são requisitados, que não têm agenda quase de tantos pedidos, de tantas pessoas, de tantas consultas, de tantos atendimentos, de tantos clientes. Eu abençoo a vida do seu povo, Senhor. Eu declaro que o propósito da riqueza, do crescimento de cada uma dessas pessoas, seja impactar o mundo, Senhor, seja impactar almas, vidas, assim como o Senhor nos impacta, que sejamos esses levantadores de almas, levantadores de vidas, que deixam um legado para gerações, que deixam um legado nos filhos, nos netos, nos descendentes, meu Pai, para pessoas de muitos lugares, meu Pai. Eu declaro um povo impactante, um povo ousado, um povo de fé, um povo corajoso, um povo de fé, meu Deus, que não se abala, mas confia no Senhor, que vai contra os inimigos, no nome do Senhor, que usa esse nome, que crê no seu nome, que confia no Senhor, que confia na sua fidelidade. Eu concordo, eu abençoo, meu Pai, nós concordamos, nós ligamos, nós abençoamos e declaramos um povo poderoso, um povo vencedor, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.